Pronto, são 15h40, vamos dar início, então, ao nosso encontro de hoje, tá bem? Bem-vindo vocês, todos estão me ouvindo? Bem-vindos ao segundo seminário Sim. de grupos de estudos da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Hoje já é o quinto grupo a se apresentar, né? Hoje teremos o Núcleo de Cultura Clássica, né, do qual participo também. Então, nós vamos iniciar, nós fizemos uma divisão em 3 blocos. Vamos começar com o bloco sobre o ensino, depois passamos para a pesquisa e, ao final, a extensão. Tá? No final, eu retorno e também vou, qualquer coisa, também entro em algum, vou fazer como alguns não, mas vou entrar em algumas, para dar algum tipo de esclarecimento, alguma coisa, se for necessário. Então, nós vamos começar com o professor Edir e a professora Pauliane, né? E as meninas Ednaura e Melissa, as crianças, né? Ednaura e Melissa. Ednaura, está parecendo criança mesmo. Então, sejam bem-vindos, né? Vamos começar, então. Na verdade, no seminário passado, no primeiro seminário dos grupos de estudo, eu até comecei apresentando exatamente isso, que nós temos o Núcleo de Cultura Clássica como vinculado ao Departamento de Letras Estrangeiras do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará, né? E ele é um grupo, ele é um programa de extensão, né? De dentro do Departamento de Letras Estrangeiras também, e é um grupo de estudos do CNPq e da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Então, assim, ele tem essas 3, né, frentes. E o nosso tema aqui ficou teatro, narrativa e recepção. Na verdade, porque os professores e pesquisadores, estudantes que integram o núcleo, eles realmente se dividem nessas 3 linhas, né? Quanto à questão do teatro, tanto o trágico quanto o cômico, o grego e romano, narrativas, né? Epopeia, romance, e a recepção de toda a cultura grega, ah, mesmo para os gregos até hoje, né? Até os tempos atuais. Então, esse foi o título escolhido, porque nosso grupo integra muita gente, né? Muitos estudiosos com várias pesquisas, bem, né, nessas 3 frentes aqui, tá bem? E aí agora nós vamos ver exatamente isso, que o propósito do nosso grupo, né, que é produzir e fomentar a pesquisa em estudos clássicos, conectando professores e pesquisadores com o intuito de promover, compartilhar e difundir o conhecimento através de uma rede colaborativa de profissionais e estudantes que têm interesses similares, que é exatamente o que eu acabei, né, de falar, que, na verdade, acaba indo para 3 grandes núcleos, que é o teatro, a narrativa, né, e a recepção. Vamos lá, né? Agora, esses dois, né? Eu não sei se já é o Edi, mas aqui nossos 2 fundadores do Núcleo de Cultura Clássica, né? O professor José Alves Fernandes, que já nos deixou, né? Em memória, e o professor Eleazar Magalhães Teixeira, que hoje está com 93 anos, bem lúcido ainda. Era bom poderia até participar se nós não estivéssemos assim, com esse modelo, né? À distância, ele estaria junto conosco aqui, com certeza, tá? Mas ele sempre participa dos nossos eventos, nas aberturas de todos os eventos, ele está presente, ele é nosso presidente de honra da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Agora sim, né? Como é que é, Ney? Você é o diretor aí. Ney, poderia voltar a foto, por favor? Ele quer falar dos 2 ainda, então. Então, agora Não, o só professor para Edir fica, né? aproveitar para revelar a minha idade. Eu entrei na vaga do professor José Alves Fernandes. E eu, do professor Eleazar Magalhães Teixeira. Foi o Orlando. Eu entrei na vaga do professor de italiano, que era Albano, o nome dele. Quando ele se aposentou, eu entrei e ele fez parte da banca de seleção. Pronto, Ney, podemos começar. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Essa primeira parte introdutória traz um pouco de história da própria universidade e, dentro dessa história, vamos contextualizar o núcleo de cultura clássica, né? Então, a Universidade Federal do Ceará foi criada em 1954, a partir da fusão de algumas instituições que já existiam. A Escola de Agronomia, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Farmácia e Odontologia.
essa criação se tornou realidade, se materializou em 1955. O curso de letras já é da década de 60, integrando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Artes, né? O primeiro currículo é de 61 e funcionava com um regime de 4 séries anuais para o bacharelado e para a licenciatura, com 3 áreas de estudo, letras neolatinas, letras anglo-germânicas e já havia as letras clássicas no currículo. Então, nossa história começa basicamente aí na década de 60, na UFC. Então, hoje, o curso de letras integra o Centro de Humanidades, né? A universidade mudou muito estruturalmente, hoje nós pertencemos à unidade chamada Centro de Humanidades, que congrega outros cursos. Então, a unidade de Letras Clássicas está lotada no Departamento de Letras Estrangeiras, do curso de Letras diurno, né, do Centro de Humanidades da UFC. E é composta por 6 professores efetivos, 3 do grego e 3 do latim. No grego, Ana Maria César Pompeu, Orlando Luiz de Araújo e Robert de Brose Pires. E no latim, existe a condição, precisa ser Oliveira, senão não pode entrar. Roberto Arruda de Oliveira, Joseni Alcântara de Oliveira, Francisco Adir de Oliveira Souza. Então, são os 6 professores efetivos do Departamento de Letras Estrangeiras, pertencentes à Unidade de Letras Clássicas. A Unidade de Letras Clássicas, quanto ao ensino, atua na graduação, na pós-graduação e na extensão. Nessa primeira parte, falaremos em particular da graduação. Ao longo da apresentação, a pós e a extensão vão aparecer naturalmente. Então, quanto à graduação, a matriz curricular vigente, né, HA 37G, licenciatura em Língua Portuguesa e Línguas Clássicas, Grego e Latim. Então, na verdade, é uma licenciatura tripla, português, grego e latim, né, e respectivas literaturas, com 10 semestres, 5 anos. Essa licenciatura tem alguns probleminhas. Por exemplo, ela não oferece vaga via SISU, via Enem. Então, nós estamos hoje enfrentando problemas de não termos como dar o certificado de conclusão de curso aos alunos. Por isso, há uma reformulação em curso e essa habilitação tripla vai passar a ser dupla, português e latim, e o grego dentro dela sem ser uma das ênfases, né? Então, nós teremos a licenciatura em língua portuguesa e língua latina e respectivas literaturas. Um primeiro projeto já foi elaborado e submetido à universidade, mas houve problemas e estamos na fase de reformulação e conserto desses problemas, né? Então, em breve, nós teremos essa nova habilitação oferecendo vagas já no Enem e via SISU. Do currículo atual, as disciplinas obrigatórias, né? Latim, Língua e Cultura de 1 a 5. Nós temos o Latim 6 funcionando, mas não como obrigatório. Corresponderia a uma espécie de laboratório de tradução, né? Teoria e prática da tradução. Literatura latina, de 1 a 3, filologia românica, e entramos na área do grego, oficina do alfabeto grego, mitologia greco-romana. Grego, esse 1 aqui não existe, né? Vocês não estão vendo. Grego, língua e cultura de 1 a 4, cultura clássica 1 e 2, e as literaturas de 1 a 4. E aí a parte pedagógica, o estágio, elaboração de material didático, né? E esse aqui não é uma nova, é a mesma também, né? E o estágio 2, né? São 2 estágios, a elaboração de material e 2 estágios. E as disciplinas optativas, tópicos de língua, literatura e cultura, e a filologia românica. Há uma particularidade, né?
Pode passar, Ney, por favor. O curso de letras, o núcleo de cultura clássica do curso de letras, atua no curso de teatro. O professor Orlando Luiz de Araújo participou da criação, de toda a elaboração do curso de teatro, que é recente na UFC, e dá uma disciplina permanente nesse curso, História do Teatro, do prototeatro ao neoclassicismo, né? Então, o professor Orlando é um braço do Núcleo de Cultura Clássica em outro curso da UFC, curso de teatro. Com isso, nós fechamos a parte relativa ao ensino na UFC, ao ensino de graduação, e a professora Pauliane Targino vai falar do ensino na Universidade Estadual do Ceará, e em seguida, duas alunas nossas da pós-graduação vão falar sobre experiências de ensino que entrelaçam pós e graduação, e extensão também. Obrigado, Pauliane. Boa tarde a todos e a todas, desculpa. Eu sou professora, né, da Universidade Estadual do Ceará, mas sou filha da UFC, né, e eterna discípula do Edi, da Ana Maria e do Orlando. E hoje a Universidade Estadual do Ceará eu trabalho no Centro de Humanidades, no campus de Fortaleza, mas também em outros campos temos curso de letras, como em Quixadá, Limoeiro do Norte e Iguatu. E o nosso currículo atualmente, antes de falar do currículo, né, eu divido o trabalho da disciplina com a professora Cíntia Souza Machado, eu sou a professora mais antiga da universidade, né, o curso passou por várias reformulações em termos do seu quadro funcional. E em relação às disciplinas, o nosso currículo atual, que é o 028, possui as disciplinas de Língua Latina 1 e 2, que são obrigatórias por curso de português. Nós não temos uma habilitação em clássicas, né? Nós temos 4 cursos, que seriam de português, inglês, espanhol e francês. Língua Latina 1 e 2 são obrigatórias para as duas, para habilitação em português. Só Língua Latina 1 é a única disciplina do núcleo de clássicas que é obrigatória para todos os cursos. E temos também Fundamentos da Língua Grega e Fundamentos da Literatura Latina. Fundamentos da Literatura Latina é a disciplina opcional que é mais ofertada. Nós temos outras disciplinas cadastradas, mas essa é a que tem mais frequência, né, em ser ofertada na UES. Atualmente estamos sem professor de língua grega, desde da aposentadoria do último professor, que é o professor Zé Alves Rocha. O principal campo de atuação do latim, que é na graduação, é com a monitoria. Atualmente eu tenho um monitor bolsista, né, que recebe a bolsa da universidade, bolsa custeio, que é o João Luiz, que ele deve estar aí assistindo, João Luiz de Andrade Holanda Filho, e anteriormente eu tive 6 monitores que desenvolveram, né, atividade de monitoria. E o trabalho atualmente com o João Luiz é que nós estamos, como veio a pandemia e a universidade está com um calendário meio diferente da maioria das universidades, nós estamos terminando ainda um semestre 2019-2 por conta de greve. Então, nós terminamos esse semestre 2021, né, eu e o João Luiz vamos dar andamento ao nosso projeto de trabalhar a questão da gramática de valências do Borba juntamente com o ensino de latim. A gente vai começar a aplicar isso no próximo semestre, que está previsto para começar no final desse mês, de setembro. E atualmente também eu oriento a monografia, como o nosso campo de atuação é mais na graduação, e o nosso curso tem TCC, que é o aluno José Diego Nascimento da Silva, com o seguinte título da monografia, Os Aspectos da Carnavalização na Peça do Anfitrião de Plauto. E juntamente com isso, e aí como eu estava afastada do doutorado e voltei faz pouco mais de um ano, eu encaminhei 2 projetos, cada um em 6 meses, como prática de componente curricular. O primeiro teve esse título, Gêneros Poéticos na Grécia e em Roma, e o segundo, que estou concluindo essa semana, que é a mitologia greco-romana na literatura.
Então, agora eu passo a palavra para as meninas, para a Edinaura e para a Melissa, que vão falar sobre a experiência de estágio. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Eu me chamo Edinaura, certo? Sou mestranda da UFC, orientanda do professor Orlando. Eu vim aqui hoje falar com vocês sobre o nosso estágio, que foi dividido em duas partes, uma na universidade e a outra na escola. E eu vou falar aqui na parte concernente à escola, que foi na Escola Pública de José Valdo Ribeiro Ramos, que ela é situada aqui em Fortaleza, né? É uma escola que ela fica na periferia de Fortaleza, e lá nós conseguimos uma parceria com o diretor, Paulo Ângelo, e ele nos abriu as portas da escola, né, de forma bem satisfatória, e nisso, lá na escola, por ser tempo integral, são divididas a parte curricular, a parte obrigatória, e a parte que são chamadas de eletiva, que é como se fossem as disciplinas optativas da universidade. E nas eletivas, o professor, ele pode fazer da forma que ele quiser, a grade, a forma, a metodologia, tudo a ser aplicada na eletiva. Então, nós fizemos lá a eletiva de mitologia grega, que os meninos podiam até se inscrever da forma que quisessem, então nós demos aula para alunos do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e foram vários estagiários, a todos fomos 6, né, fomos Stephanie, Rúbia, Dilane, Manuela, então fomos várias pessoas, várias cabeças pensantes diferentes, o que foi muito gratificante, tá, fizemos tutoria com os meninos também, e nisso gerou uma diversidade muito grande de conhecimento, na qual fizemos toda a metodologia embasada desde a Teogonia, certo, de Hesíodo, fomos pela Ilíada, Odisseia, Jean-Pierre Vernant, né, e por fim nós encerramos com os heróis, e a grande satisfação nossa foi que houve um evento na UFC, na qual nós organizamos no grupo, né, e a escola veio até a universidade, e foi muito bom, porque os meninos não conheciam a universidade, a maioria deles nunca tinham saído do espaço que eles moram, então eles apresentaram seminários no Teatro José Albano, que fica na Universidade Federal, e também apresentaram uma peça, que aí vocês estão vendo a foto, né, da apresentação dos meninos, e também apresentaram uma peça, que foi uma recepção sobre o mito de Medeia, que foi uma parceria também da gestão, que por coincidência, né, eram 2 coordenadores que eram formados em letras, né, pela UFC, e também, por coincidência da vida, o professor de teatro, lá da escola, era um ex-aluno do professor Orlando, né, o Renato Irco, e ele projetou com os meninos essa peça sobre o mito de Medeia, que foi uma recepção belíssima, que os meninos apresentaram lá no José Albano, para os alunos da graduação. Então, foi uma experiência maravilhosa, uma troca de experiência que, ao meu ver, foi muito rica para todos os envolvidos. A Melissa agora vai falar sobre a parte concernente à universidade. Obrigada, gente. Então, gente, boa tarde. Eu me chamo Melissa, sou aluna da pós-graduação da UFC e também sou orientanda do professor Orlando, ok? E vou fechar, né, esse eixo do ensino falando um pouco sobre a nossa experiência na disciplina do estágio de docência, né, na graduação. Como a Dinora mencionou, o nosso estágio foi dividido em experiências de docência, tanto na graduação, né, como também no ensino médio. No caso, na graduação, o nosso estágio se deu através da disciplina optativa, foi ofertada pelo professor Orlando, intitulado Mitologia Greco-Romana, certo? Então, essa disciplina ela foi criada mesmo para nos testar os estagiários, sabe? E, primeiramente, ela teve uma boa recepção, sabe? A ementa dela ela foi bem chamativa. Como a gente pode ver, nós tratamos basicamente do estudo da mitologia grega, também dos usos e funções dos mitos, os deuses, os monstros e os heróis gregos, e também atividades relacionadas, né, no geral, ao estudo da mitologia, certo?
A nossa disciplina, como eu falei, ela teve essa ementa chamativa e por isso nós tivemos 45 alunos matriculados, certo? Houve desistências, o que é normal por ser uma disciplina optativa, né, sempre acontece, mas também é importante mencionar a quantidade de alunos também de outras áreas. Nós não tivemos só apenas alunos dos cursos de letras, né, da UFC, mas tivemos também dos cursos de filosofia, do curso de psicologia, certo? O que quer dizer que nós, enquanto estagiários, né, na docência, a gente lidou com diversas perspectivas de alunos que procuraram a disciplina não apenas para estudar mais a mitologia, seja porque ouviram falar de recepções clássicas através de filmes ou de jogos, que acontece muito, né, ultimamente, mas a gente também teve contato com aquelas pessoas que queriam entender também o funcionamento do mito, né, como é que o mito, a função do mito, o que era o mito em si. Então, isso gerou discussões muito boas no decorrer da disciplina. É importante também mencionar a questão das tutorias, como a Edinalda falou, para facilitar também o nosso trabalho e também a compreensão dos alunos. Os estagiários foram divididos em duplas, certo? E cada dupla ficou responsável por um grupo de alunos. Então, semanalmente, teoricamente, a gente tinha esses encontros com os alunos, às vezes era difícil marcar, mas no final a gente sempre conseguia, para poder acompanhar, né, as dúvidas, os questionamentos, para poder entender como é que a disciplina estava sendo para eles, né, e isso foi muito interessante para a gente também, poder trabalhar em dupla, certo? E as aulas também a gente trabalhava juntamente com a nossa dupla, o que também facilitava muito o nosso trabalho, certo? Sobre a bibliografia, a gente usou as mencionadas pela Edinaura, né? A gente também trabalhava trechos de outras obras, quando a gente não podia trabalhar, por exemplo, a teogonia toda, né? A gente optava por trabalhar o trecho específico daquele módulo, por exemplo, o módulo dos estagiários que ficaram com o módulo dos deuses, né? Eles faziam aquele recorte de artigos, de obras clássicas que tivesse que mencionasse mais os deuses, por exemplo, né? E também a gente não pode deixar de utilizar a recepção, a gente não pode, principalmente eu e o Ricardo, nós fomos com o módulo dos monstros, então a gente procurou trazer uma questão mais visual para eles também, né? Trazendo a recepção com filmes, com imagens, então, no final, o resultado que a gente teve foi um resultado, a gente obteve um êxito, sabe, nessa disciplina. Para os alunos, a gente teve apresentações orais, né, como avaliação final da disciplina. Tivemos também resenhas, né, os alunos, eles precisariam fazer essas resenhas, abordando algum aspecto mitológico também, algum aspecto teórico atrás dessa mitologia. E no final também a gente conseguiu, inclusive, né, com esse incentivo à pesquisa, a gente conseguiu apresentação e comunicação oral, né, tiveram alunos da disciplina que conseguiram apresentar a comunicação oral no evento, no caso, no encontro interdisciplinar, organizado pela POS, certo? E para finalizar, os resultados conosco, né, com os estagiários. A gente também apresentou o nosso relato de experiência nos encontros universitários promovidos pela UFC esse ano, inclusive na versão online, né, nessa versão pandêmica, nós apresentamos o nosso relato de experiência, e mais do que isso, mais do que apresentar esse relato, o mais importante, o mais interessante é a forma como nós tivemos essa oportunidade de nos relacionar com a turma da graduação e com a turma do ensino médio. Essas duas experiências unidas foram muito importantes para nossa formação, que além de ser uma formação em pesquisa, é uma formação docente também. Então, foi uma experiência muito gratificante, essa experiência do estágio. E para finalizar, aqui a gente tem algumas fotos, infelizmente não há muitas fotos sobre a experiência na graduação. Essa primeira atividade é uma atividade que o Ricardo, né, meu parceiro no estágio, elaborou para os meninos do ensino fundamental, e eles adoravam esse tipo de atividade mais lúdica, né, para fixar essas coisas dos nomes, né, dos heróis, dos deuses, e aqui uma fotinha deles também, na sala de aula, sempre com data show, né, porque sempre para
apresentar algum vídeo, alguma imagem, alguns trechos mesmo dos livros, ok? E acredito que seja isso, sobre nossa experiência do estágio, que a gente tinha para comentar com vocês. Muito bem, então, né? Agora, então, parabéns ao grupo todo, né? As meninas e os professores. Vamos ouvir agora o professor Orlando com pesquisa, né, Orlando? Estão me ouvindo? Sim, Então, Orlando. Sim. boa tarde a todos. É um prazer. Gostaria de agradecer imensamente a gestão da SBEC passada, que instituiu o primeiro encontro do grupo de pesquisa da SBEC, e aí agradecer agora a gestão atual pela continuidade do projeto e a oportunidade de estarmos falando aqui do Núcleo de Cultura Clássica. Ainda quero falar do prazer que estar vendo, mesmo que em 3x4, o rostinho de cada um de vocês. Então, na verdade, o Núcleo de Cultura Clássica terminou para essa apresentação dividindo ensino, pesquisa e extensão nesse tripé, muitas vezes acrescentando a esse tripé a questão também da gestão. Algumas pessoas que estão no núcleo terminam também envolvida em cargos de gestão. Então, na verdade, essa separação é mais por uma questão prática e didática. Vou mostrar mais estritamente aqui a pesquisa, mas sempre o intuito do nosso trabalho é que o ensino, pesquisa e extensão esteja sempre ali juntos, né? Então, o Núcleo de Cultura Clássica, ele tem essas linhas de pesquisas: narrativa e discurso na Cidade Antiga, estudo de recepção e teatro clássico, né? E tem como subgrupos, porque o Núcleo de Cultura Clássica, ele é uma espécie de guarda-chuva, né, um conceito guarda-chuva que vai abrigar esses subgrupos, né? O GECA, o GENTE, o GES e o GEVA, né? Então, o GECA é o grupo de estudos da comédia antiga, o GENTE é o grupo de estudos de narrativa e teatro, e o GES é o grupo de estudo da Septuaginta. E, numa perspectiva, esses estão mais diretamente ligados à pesquisa no sentido estrito mesmo, né? E nós temos o GEVA, que, numa inspiração dos próprios membros do grupo, né, da ideia de Sófocles, por exemplo, descendo a Ágora para saber, Ticânio, qual seria a novidade que tinha naquele dia, eles terminaram instituindo isso que eles denominaram de grupo de estudos da vida alheia, né? No sentido de eles poderem tratar ali mais abertamente, e de forma mais ampliada, qualquer um dos temas, ok? Pode passar, né? Bom, quando nós pensamos na pesquisa no sentido mais estrito, nós estamos pensando na UFC, na especialização em estudos clássicos, que ela durou entre 2005 e 2009. Muitos de nós ainda estávamos fazendo a nossa formação de doutorado, mas já tínhamos esse curso de especialização em estudos clássicos, que nós tivemos 5 turmas, né? E foi uma boa experiência para que até nós pudéssemos formar um público que depois viria, a partir de 2010, como alunos de programa de pós-graduação. Como a nossa graduação em letras, ela é em literatura comparada, não especificamente em letras clássicas, né? Desde 2010 nós fomos convidados a participar do programa de pós-graduação em letras na área de literatura comparada, e nós tínhamos uma linha específica que era literatura, estudos comparados e literatura de línguas clássicas. Mas por uma reformulação e da própria orientação da CAPES, já que o número de professores era muito pequeno para compor a linha, né, então nós fizemos uma reestruturação e entramos nas 2 linhas de pesquisas no programa de literatura comparada: literatura ou literaturas, linguagens e outras poéticas, que é a linha na qual nós atuamos atualmente, e na linha literatura, mito e outros saberes.
Isso nós temos desde 2010 até o presente, e a partir de 2004, a UFC criou um novo programa de pós-graduação, um programa de pós-graduação em Estudo da Tradução, a POET, e alguns membros do Núcleo de Cultura Clássica participam da tradução, da linha, né, de tradução, praxis, historiografia e a circulação da comunicação. No programa de pós-graduação, nós temos 3 membros do Núcleo de Cultura Clássica, o professor Francisco Edir de Oliveira Souza, Ana Maria César Pompeu e eu, e no programa de pós-graduação em Estudo da Tradução, o professor Robert de Brose e a professora Ana Maria César Pompeu. O Núcleo de Cultura Clássica, ele é composto pelos membros permanentes, os membros colaboradores, pesquisadores independentes, né? Então, os membros permanentes são os professores que constituem no departamento o Núcleo de Cultura Clássica, né? A Ana Maria César Pompeu, Francisco Edir de Oliveira Souza, Josiane Mara Prisotto, eu, Roberto Arruda de Oliveira e o Robert de Brose. Como colaboradores, nós temos tanto alunos que foram alunos do mestrado e do doutorado e que estão em outras universidades hoje, né, já trabalhando com grego e latim nas suas universidades, mas também pessoas que estão trabalhando na área de estudos clássicos, com mitologia de uma forma geral, mas que não necessariamente são da área de letras. Por exemplo, como colaboradores, nós temos o Claudinei Moreira Mendonça Júnior, que é professor da UFC, mas do Sistema de Mídias Digitais. Também temos um braço na filosofia, né, através do professor Hugo Filgueira de Araújo, José Carlos Silva de Almeida, a professora Maria Aparecida de Paiva Montenegro. Na filosofia, temos ainda, na Universidade Federal do Pará, a professora Jovelina Maria Ramos de Souza. Na UFESA, o Liep de Abreu Muniz, que foi nosso aluno de mestrado, depois foi para a Unicamp fazer o seu doutorado, e hoje ele é professor de letras clássicas na UFESA, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido do Rio Grande do Norte. Temos ainda a professora Pauliana Tagino da Silva, que já se apresentou aqui hoje, na Universidade Estadual do Ceará, e o professor Roque Nascimento Albuquerque, na Unilab, a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira. Temos ainda alguns pesquisadores independentes, que foram nossos alunos de mestrado e doutorado, que não estão ligados diretamente a uma instituição, mas que têm uma pesquisa independente, né? Ou alguns deles são professores no ensino médio e fundamental. Então, essa relação aí, o professor Francisco Carlos Ramos da Silva, Francisco Jackson Martins Vieira, Kleber Bezerra Rocha, Marcelo Pereira Santos, Maria Liduína de Araújo, Márcio Henrique Vieira Amaral, Rafael Ferreira Monteiro, Solange Maria Soares de Almeida, que está aqui conosco, também da diretoria da SBEC, foi nossa aluna de extensão, de pós-graduação, de graduação. Então, eu pediria, antes de passar para o próximo slide, que a Solange pudesse falar um pouco da experiência que ela teve junto ao Núcleo de Cultura Clássica nessas 3 dimensões, de ensino, pesquisa e extensão, e mesmo como pesquisadora independente, ela continua ligada ao núcleo e em outras atividades fora do núcleo de cultura clássica da UFC. Por favor, Solange. Boa tarde, gente. Eu queria só fazer não é nem uma correção, mas só dizer que, na verdade, a gente tem outros pesquisadores independentes, aquela lista era muito grande, e acabou faltando esses nomes aqui, né? Tem a Maria Helena, que está aqui conosco, a Letícia, a Cíntia, a Milena, então tem mais muitos outros além desses que estão aí. Bom, eu entrei na universidade nos anos 80, me afastei por 20 anos, né, e voltei para a graduação, com quase 40 anos, nos anos 2000. E quando eu voltei para a graduação, que é o curso Letras Português e Literatura, era ofertado como disciplina optativa a língua e cultura grega, né? Então, eu fiz, ao longo da graduação, eu participei dessa língua e cultura grega, né? E fiz todos
Na época era do 1 ao 6, não havia essa divisão de alfabeto, e depois do 1 a 4, como tem essa proposta, né? Então, a gente fez do 1 ao 6, e a grande maioria dessas disciplinas foram feitas, como o Orlando disse, na extensão, aos sábados pela manhã, né? Eu acho que eu só cheguei a cursar, talvez, o grego 1 e 2, na grade da graduação mesmo, o resto foi na extensão. E, nesse tempo também, a gente tinha o latim como extensão, né? E eu cheguei a fazer o latim 1 e 2 com o professor Roberto Arruda, porque, como eu disse, eu tinha ficado 20 anos afastada do curso, tinha feito o latim há muito tempo, eu gostaria de fazer as outras, né, o 3, 4, 5 que havia disponível, e acabei fazendo essa extensão também. Infelizmente, essa extensão não existe mais. Bom, depois que eu concluí o curso, havia a possibilidade de um fluxo contínuo para a graduação de letras clássicas, e eu entrei nesse fluxo contínuo. Durante esse curso, eu passei para o mestrado, né, que foi como o Orlando falou, em 2010, os professores do Nuclas, eles se ligaram às pesquisas do PPG Letras, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras, que contemplou era uma linha de literaturas clássicas, que agora tem outro nome, mas na época que eu entrei era literatura clássica, e a gente faz na área de literatura comparada, né? Então, eu trabalhei com a peça Nuvens, de Aristófanes, no mestrado, com a orientação da professora Ana Maria César Pompeu, e no doutorado eu trabalhei com as aves, também do Aristófanes, e as 3 peças que têm protagonistas femininas, que é Lisístrata, Tesmoforiantes e Assembleia de Mulheres, né? Que aí eu já fui pesquisar essa parte dos mitos ligados à tecelagem e à fiação, que tem muito a ver com outro programa de extensão, né, projeto de extensão que eu participo na UFC, que é o Iluminuras, Literatura e Bordado. Eu sou uma das coordenadoras desse projeto, e a gente trabalha literatura e bordado, né? Então, por causa do fato de eu estar dentro desse meio, me interessou pesquisar esses mitos, né, os mitos, e aí eu vim desde a mitologia, entrando por epopeias, tragédias, até chegar às comédias, para falar também dessa tecelagem e da fiação como voz para as mulheres, ou às vezes, no caso das aves, o silêncio das mulheres, né, dentro dessas peças. Bom, além disso, eu participo do grupo do GEVA, né, que todo mundo participa, todos nós, do GECA, que é o Grupo de Estudos da Comédia Aristofânica, com a professora Ana Maria César Pompeu, que a gente se propõe a estudar e traduzir as comédias do Aristófanes. E agora, na pandemia, eu estou também no grupo do Gente, né, que é o grupo de narrativa e teatro, grupo de estudo narrativo e teatro, com o professor Orlando. Tá bom? Obrigada. Bom, então, nós temos aí do lado direito a graduação, algumas pessoas que nós trouxemos as referências aí, apenas para mostrar que é um grupo, o núcleo de cultura clássica e os seus subgrupos, de fato, assim, são muito democráticos, no sentido de acolher não somente os estudantes de letras ou que estejam trabalhando na área de letras clássicas, mas todos aqueles que tenham um interesse, né, em relação à cultura grega, clássica, de uma forma geral, seja no sentido da cultura grega, no sentido mais estrito, seja a recepção dessa cultura grega. Nesse momento, por exemplo, o meu monitor de PAIP, que é um projeto de acolhimento aos alunos que estão iniciando, ele é da zootecnia. Então, na verdade, o critério é que tenha um interesse em estudar essa cultura. Então, muitas vezes a gente consegue, desviando essas pessoas desses caminhos da zootecnia, da biotecnologia, né, de outros lugares, eles terminam vindo para as letras clássicas da UFC. Okay. Ney, você pode passar, por favor? Na pós-graduação,
nós estamos dividindo entre, e as pesquisas que hoje estão em andamento, e divididas entre os 2 programas, o PPG Letras e a POET, nós temos alguns alunos, aqui nós não conseguimos colocar todo, porque o slide não permitia, mas essas pesquisas estão em andamento, elas contemplam bem o que nós estamos discutindo nos nossos grupos em relação a trabalhos sobre teatro antigo, sobre narrativas, sobre poesia lírica, né, mais direcionada para a pesquisa do professor Robert. Tem alunos em nível de mestrado trabalhando com texto da Septuaginta. Então, de fato, as pesquisas que hoje estão em andamento, elas refletem bem o que seria o tema da nossa conversa aqui, de narrativa, teatro e recepção. Sem falar que uma das linhas de pesquisa, tanto no programa em tradução, quanto no programa de literatura comparada, é a tradução, que, por excelência, estaria dentro desses estudos de recepção. E a professora Ana Maria, a Josiana e eu trabalhamos nessas 2 linhas, né, de tradução e de mitologia e outros saberes, né, dentro do programa. Pode passar, Ney, por favor. Então, eu gostaria de retomar a dimensão de ensino para falar do PID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Inclusive, nós temos esse programa de iniciação à docência já tem mais de 30 anos, que nós anualmente recebemos bolsa para que o aluno faça o seu trabalho junto a um conjunto de disciplinas de cultura clássica, seja grego ou latim, né, ou filologia românica, né? Então, o PID é o Programa de Iniciação à Docência, e o PAIP, que é o Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência, é um programa mais novo, mas já tem mais de 7 anos na universidade, e desses 7 anos, pelo menos, uns 5 anos, nós temos participado. Então, o propósito desse programa é exatamente que o aluno bolsista atue junto àqueles que estão chegando à universidade. Como nós não temos uma disciplina que contemple os alunos do primeiro semestre, então nós conseguimos trabalhar através desse programa com os alunos da teoria literária, por exemplo, e agora eu esqueci o nome de uma outra disciplina, que é a disciplina do primeiro semestre, que é mais voltada para a linguística, mas nós conseguimos, junto a essas 2 disciplinas, fazer um trabalho que faz com que a gente possa apresentar já a cultura clássica nesse primeiro semestre, e nós já conseguimos alguns alunos desse semestre que vão se direcionar para a área dos estudos clássicos. O projeto atual, junto ao PAIP, é uma abordagem interdisciplinar para a formação de leitores que estão chegando à universidade, e aí, basicamente, nós trabalhamos com Homero, Sófocles e Platão. Tem uma razão de ser esses 3, mas que não vem caso agora nós discutirmos. Um outro programa que eu gostaria de destacar, que é da graduação, mas no intuito de trazer uma formação de pesquisa, é o PIBIC, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Nós já temos, ao longo desse tempo, acho que começamos em 2011, mais ou menos, nós temos 25 projetos concluídos e 3 em andamento. Eu vou pedir agora, antes de passarmos para a pós-graduação, que o aluno Daniel Pinheiro, ele fale da sua experiência no PIBIC. Ele foi por 4 anos, meu bolsista PIBIC, então eu gostaria que ele falasse um pouco da experiência que ele teve junto a esse programa. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok? Bom, pessoal, vamos tentar fazer uma síntese de 4, 5 anos aí de trabalho, né? Para quem não sabe, o PIBIC é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica,
e ele visa auxiliar as instituições de ensino superior que desenvolvem atividade de pesquisa através do fornecimento de bolsas de iniciação científica a alunos de graduação envolvidos em projeto de pesquisa. Aí, para grande surpresa de muitas pessoas, porque o pessoal realmente se surpreende, se faz pesquisa científica na letras, né? Acho que é um choque quando você tem PIBIC no curso de letras? Tu tem, meu povo. Linguística, tradução também é ciência. Então, como alguns dos objetivos do programa são despertar vocação científica nos alunos e estimular a integração entre graduação e pós-graduação, ele acaba sendo uma porta de entrada para a pesquisa, a divulgação científica e o trabalho acadêmico, assim como a pós-graduação. Eu entendo o PIBIC, a minha visão hoje do PIBIC é que ele é muito mais um início do que um fim, né? Não é somente aquela situação do aluno da graduação que já tem alguma experiência com grego, certa experiência, né, com a língua grega antiga, e que quer aprofundar mais um pouco, mas ele acaba, ao mesmo tempo que ele afunila um pouco o campo de visão, ele também acaba expandindo muito, porque muitos dos projetos de PIBIC, que começam no PIBIC, acabam desembarcando dentro da pós-graduação. Muitos alunos que entram na pós-graduação para o mestrado e depois vão trabalhar com doutorado, eles acabam vindo de um PIBIC, ou seja, é uma expansão, né? Tem duração de um ano, normalmente começa aqui para nós, né? Começa no agosto de um ano e termina em agosto do ano seguinte. E para mim foi muito importante porque me permitiu ter um contato efetivo com o texto grego antigo original. Ou seja, realmente o texto de verdade, aquele não é como um método que tem todo aquele apoio, todas aquelas notas. Não, é o grego de verdade, o grego antigo, ou koiné, de verdade mesmo. Eu tive bastante auxílio, tanto do professor Orlando quanto da professora Ana Maria, nesse campo, com dúvidas, especialmente na tradução da comédia, que acaba se tornando algo dificílimo, não tanto por questões de, como pode dizer, gramaticais, mas por questão cultural, porque o riso, ele é cultural, ele acaba sendo cultural. Talvez uma piada que se conte aqui, para nós, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra nos Estados Unidos, perderia totalmente o sentido, né? As pessoas olhariam, mas por que vocês riem disso? Mesma coisa são certas piadas lá no Aristófanes, são certas piadas que tem lá no Aristófanes que às vezes fica complicado traduzir para cá, e quando a gente nós fizemos a tradução para o cearense, né, que seria o dialeto aqui do interiorano do estado do Ceará, ficou até melhor do que se fosse para o português uma norma padrão, né? Aí já que eu entrei nesse assunto, eu vou falar um pouco também dos projetos de PIBIC, onde nós trabalhamos com estudo e tradução. Nós, por exemplo, traduzimos Dos Amores Apaixonados de Partênio de Nicéia, que seria um gramático do século I, que escreveu uma série de 36 historietas de amor, de amores, que alguns vão traduzir como desgraçados, ou trágicos, né, na ideia de que não acabam muito bem. Nós também, que até o momento, quando nós encerramos o trabalho, que acabou se relacionando ao pós-doc do professor Orlando, não tinha uma tradução ainda em língua portuguesa. Creio eu, professor, que no mesmo ano que saiu a tradução, uma professora lá em Portugal traduziu também, né? Sim, lá por volta de 2014, 2015. O trabalho seguinte, aí nós já entramos no campo do romance grego antigo, alguns preferem não usar essa terminologia, mas preferem chamar de novela grega antiga, de Dáfnis e Cloé, que o autor seria longo sofista, os estudos mais recentes colocam ele lá no século II, século III da Era Comum, e que até aquele momento do PIBIC só tínhamos 3 traduções mais indiretas do francês. Depois dele, nós tivemos as Cartas Eróticas de Aristêneto, que foi uma tradução e estudo, que nós estamos agora organizando o texto para publicar um livro.
publicar, desculpa, gente, para publicar num livro, e que até o momento não tem uma tradução direta em língua portuguesa do grego antigo. E todos esses projetos que eu fiz menção, eles estavam sob orientação do professor Orlando. Agora nós vamos passar para o campo da comédia, que está sob orientação da professora Ana Maria. Aí nós já traduzimos Os Cavaleiros de Aristófanes, Os Camponeses Aristofânicos como Matutos Cearenses, que foi uma proposta de tradução para os acarnenses, no dialeto cearense. Depois disso, nós saímos um pouco do Aristófanes e passamos para o Menandro, o Misantropo. E mais recentemente, nós estamos trabalhando com a Assembleia de Mulheres, dentro do projeto do PIBIC, as Mulheres de Aristófanes, Lisístrata, Tesmoforiantes e Assembleia das Mulheres. E agora, mais recentemente, estamos na tradução das nuvens, também do Aristófanes. Então, eu penso que é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, então, agora eu passo a pós-graduação, mas somente para exibir aqui um quadro, para vocês terem uma ideia do que foi feito desde 2005 até o momento. Então, contando com a especialização em estudos clássicos de 2005 a 2009, nós tivemos 54 trabalhos concluídos, de mestrado em literatura comparada, 29 concluídos e atualmente temos 10 em andamento, doutorado em literatura comparada, 7 concluídos e 7 em andamento, e temos 4 projetos de pós-doutorado em andamento. Né? Então, embora esteja falando de um programa de literatura comparada, mas a temática é voltada para o mundo antigo e a recepção do mundo antigo em todos esses enfoques. Os projetos atuais dos professores são as Mulheres de Aristófanes, Lisístrata, Tesmoforiantes e a Assembleia de Mulheres, é um trabalho da professora Ana Maria César Pompeu, o projeto do professor Francisco Edir, Poesia Latina, Retórica e Filosofia, Drama Quinaicos, a voz feminina nos lamentos fúnebres em As Troianos e Época de Eurípides, da professora Josiana Mara Presoto, que é nossa bolsista PNPD de pós-doutoramento e que atua junto ao programa de pós-graduação, mas também contribui com a graduação e com a extensão. O deslocamento físico e cultural na literatura grega antiga, que é um projeto que estou iniciando, e do latim às línguas românicas, do professor Roberto Arruda de Oliveira, e métrica e rítmica grega, do professor Robert de Brosse. São os projetos que nós estamos atuando nele, nesse momento, e alguns dos projetos alunos estão também ligados a esses projetos dos professores. Temos aqui algumas publicações do Núcleo de Cultura Clássica, Aristófanes e Platão, A Justiça na Polis, Acrópolis agora, Mulher Dentro, Homem Fora, Grécia e Roma no Universo de Augusto. Algumas dessas publicações são resultados de semanas de estudos clássicos que nós fazemos a cada ano. Na extensão, vocês vão conhecer melhor esse projeto, mas é um projeto que já acontece desde 1986, né, a primeira semana de estudos clássicos. Então, muitos desses livros, dessas publicações, são resultados da semana. Outros são resultados das pesquisas dos professores, né, de tese, de doutorado, de mestrado, como a da professora Ana Maria e do professor Robert, né, do professor Edir, e temos, pode passar, né, por favor? E temos também resultados de encontros mais abertos, mas com a participação do Núcleo de Cultura Clássica, como esse livro Literatura, Sociedade e Interdisciplinaridade, Articulações Literárias, que é resultado de um encontro interdisciplinar, que é um encontro anual do programa de pós-graduação em letras... Não, desculpa, programa de pós-graduação em letras e literatura comparada. E organizaram esse livro 2 membros do Núcleo de Cultura Clássica, a professora Solange Soares e eu.
Temos também aqui a narrativa de Euríbates na tragédia Agamemnon de Sêneca, que é o resultado de uma pesquisa de mestrado da aluna Letícia Alves. Esse livro ele foi publicado graças a um resultado de um prêmio que a Universidade Federal do Ceará, por ocasião da Semana de Humanidades, inscrevia as melhores dissertações, tese e TCC, e a melhor dissertação ou tese seria publicada. E aí a aluna do professor Francisco Edi, Letícia Alves, foi premiada e teve o livro publicado, e é o resultado da pesquisa de mestrado dela, a narrativa de Euríbates na tragédia Agamemnon de Sêneca. Pode passar, Ney. Bom, destaco aí o último livro da professora, não, é o penúltimo, né, Ana? Da professora Ana Maria, o dramaturgo da cidade. É o último, verdade. É o último, né? Vai fazer, inclusive, um ano agora, dia 28 de setembro. Exatamente. E aí que a professora Ana Maria também vai fazer a titulação, o concurso de titular. Ok? Pode passar, Ney? Aí nós temos algumas traduções de comédia e tragédia, a Lisístrata, a Sesmoforiandes, a Electra, do Sófocles, Os Cavaleiros, a República de Platão, uma tradução do professor Eleazar, o Protágoras também, tradução do professor Eleazar, e destaco também o livro, que é uma tradução dos Acarnenses da professora Ana Maria César Pompeu, e que pretende ser uma tradução para o cearenseis, né? Então, é um estudo, e a tradução é um estudo bem interessante, eu recomendaria se alguém tiver interesse. Os projetos de publicações futuras, tanto de tradução como de estudos, são As Mulheres de Aristófanes, que deve sair ainda esse ano, é uma organização da professora Ana Maria César Pompeu, da Josiane e Mínia, a Comédia de Aristófanes e a Poética de Aristófanes, né? Também da Ana Maria César Pompeu. Recepção dos mitos gregos na dramaturgia brasileira, é uma organização de um livro feito pela Josiane Mara Presoto, por mim e pelo Renato Cândido. Tradução e estudo dos Amores Apaixonados, que deve sair no próximo ano, né? Tradução e estudo das Cartas Eróticas de Aristêneto, que também pretendemos que saia no próximo ano, é uma organização do Daniel e Mínia. Esse aqui é resultado de um PIBIC. Pode passar. Coletânea de textos sobre narrativas em prosa, uma organização da professora da Universidade de Lisboa, Marília Pulquério Futa Pinheiro, e por mim, coleta que deve sair em 2021. Coletânea de estudos sobre peças de Ésquilo, é resultado das nossas discussões no grupo grupo de estudos da narrativa e teatro. Então, nós estamos, como resultado dessa discussão, nós pretendemos, em 2021, 2022 e 2023, selecionamos uma peça de cada um dos autores, Ésquilos, peças, Eurípides, Heracles, Heráclidas e Traquínia de Sófocles, e estamos organizando uma coletânea desses autores, que deve ser uma organização do Gente. E a tradução de Daphnis e Cloé, de Long Sofista, para 2022, também resultado de um PIBIC feito pelo Daniel e por mim. Bom, então, é isso. E agora eu passo a palavra para a professora Ana Maria, que vai tratar da extensão. Então, obrigada, né, Orlando, o grupo todo aí, Orlando, com a pesquisa. Nós vamos passar para a extensão. Na verdade, muita coisa da extensão já foi apresentada, né, tanto no ensino quanto na pesquisa. Então, nós vamos ver aqui o que nós temos mais especificamente da extensão, algo que é tradicional, né, onde, inclusive, nós nos formamos em grego, por exemplo, o professor Orlando e eu, e mais alguns professores que atuam em outros lugares, na extensão do curso de grego, que era onde nós podíamos fazer um curso completo de grego, né? Normalmente fazíamos o grego 1 e 2 na graduação, eu fiz na UES, né? Eu fui aluna da UES, cheguei a fazer grego 1 e 2 na UES. Foi criado o grego 2, na época que eu já tinha saído, eu voltei e fiz o 2, né? Então, assim, aí fiz os 5 semestres na extensão da UFC, enquanto eu era aluna da UES. Então, assim, já é tradição, né, de ter um curso bem forte de grego na extensão da UFC. Então, nós temos atualmente, como
curso de grego clássico e koiné, o nível básico, introdução ao grego, em 2 semestres, intermediário, mais 2 semestres, continuando, né, o 3 e o 4, e o avançado, que é o 5 e o 6, 2 semestres também, aos sábados, das 8 às 12. Tá? Então, existem também estudos de gramática grego, nós tivemos, né, níveis 3 e 4 aqui, introdução ao grego clássico, koiné 1, aqui foi colocado separado porque foram cursos de extensão especiais, né? A professora Josiane deu um curso de gramática da língua grega, o professor Zé Alves Rocha deu um curso de grego clássico e moderno, na verdade. Tá? Pode passar, Ney, obrigada. Agora nós vamos ouvir, né, aqui é o material do Gilson e da Marcele, não é isso? O Gilson e a Marcele, né, são tanto nossos ex-alunos, alunos e ex-alunos da pós-graduação, como da graduação também. Agora o Gilson está fazendo mestrado, a Marcele concluiu o mestrado, e eles são professores também dos cursos de extensão em grego. Então, eles vão falar um pouco aqui da experiência deles como professores no curso de extensão. Marcele, Gilson. Sim, boa tarde a todos aqui. Nós somos um casal, gente. Por isso que a gente um casal. É hermafrodita. Estamos aqui em casa aqui. Andrógeno. O quadradinho aqui parece muito apertadinho. Não sei se dá para ver nossos rostos, mas não é isso mesmo. Nós somos graduados em letras aqui pela UFC e cursamos aqui a pós-graduação, mestrado, né? Orientados, eu sou orientando da professora Ana Maria e a Marcele, foi orientanda do professor Orlando, né? E nós já faz há quanto tempo, amor? Desde qual? Pode, fala. Bem, gente, boa tarde. A nossa experiência no curso de grego iniciou na graduação, quando a gente fez a disciplina optativa de grego clássico, do 1 até o 6, como disciplina optativa, fiz com a professora Ana Maria. E depois, depois de graduada, eu comecei em 2014 no curso de extensão, né? Então, eu tive a oportunidade de revisar o grego através do curso de extensão, e no ano de 2017, eu iniciei a disciplina de estágio em docência, do mestrado, e daí eu comecei a dar aula no curso de extensão do grego, no caso do grego básico. Então, desde 2017.2 até o presente momento, eu e o Gilson, nós somos professores do grego do curso de extensão. E são aulas que a gente dá no grego clássico no primeiro e segundo semestre, iniciando o básico, né? Nós alfabetizamos os alunos e apresentamos algumas informações deles até, são 2 semestres, o curso, 120 horas aula, né? Isso mesmo, eu já ia esquecendo que nós dois fizemos, assim, todas as disciplinas de opcionais, né? Porque o grego é opcional na graduação, né? E depois a gente se reencontrou, né, na extensão, né? Eu voltei a cursar alguns semestres, né, na extensão no sábado pela manhã, e a gente acabou casando, né? E aí entramos para o mestrado em letras também. São consequências. Né? Pois a gente tem essa experiência, né, de ter conhecido o grego na graduação, depois vivenciado o grego no curso de extensão como alunos, e mais tarde nós somos professores e estamos também fazendo uma disciplina de extensão do curso de gramática grega com a professora Josiane, que começou presencial e no momento está sendo online. Isso, e a gente também, agora também está trabalhando junto com os outros professores da extensão online. Voltamos agora todo mundo a trabalhar com os alunos de forma online. É que essas fotos são antigas, né? Assim, da época que os nossos alunos batiam foto da lousa para poder não precisar copiar, sei lá, alguma coisa. Pronto, essa primeira foto, ela é da aula, né? A gente trabalha com tradução, vocês podem observar, tem um texto projetado no slide, e embaixo está a minha letra escrita da tradução, como a gente fazia, tá bom? Eles faziam um printzinho da tela, tiravam a foto, pode passar, né? A próximo slide, tá? Aí aqui são os nossos alunos, queridos alunos, que acho que as turmas que concluíram, né,
a introdução, né, ao grego koiné e clássico, né, de 2 semestres, né, assim. Normalmente a turma começa muito cheia, com uma matrícula de até 150 alunos, mas quando termina, né, normalmente você só tem esses vencedores, assim. São vitoriosos, que continuam até o final do curso, né? Então, eu lembro que o primeiro dia de aula a gente tinha 60 alunos na sala, né? Então, em 2017, assim, vai diminuindo, mas a gente percebe que eles têm muito gosto, assim, pelo estudo, né? Realmente se esforçam para o sábado de manhã estar na faculdade, é uma maratona grande o sábado da manhã toda, né? Mas a gente percebe e fica muito gratificado com a experiência. A gente normalmente tem, assim, uma pausa, né, para o café, e normalmente 12 horas tem um lanche, né, que é organizado pela professora Ana Maria, que faz a coisa, né. Hoje ela não falou da coisa ainda, mas a gente todo mundo está sentindo falta do momento, né, de confraternização, das 12 horas, onde o povo se reúne para poder comer alguma coisa juntos. E aí... Pode passar para o próximo slide, por favor. Não, desculpa, era só para... Então, só voltando um pouquinho, só para dizer que a nossa experiência foi uma experiência exitosa, né? E aqui a gente tem uma foto da aula inaugural da extensão, do curso de extensão, quando um dos primeiros dias a gente juntou todas as turmas e convidou os alunos para o aula inaugural, inclusive foi com o professor Eleazar, estavam todos os professores juntos, professora Ana Maria, professor Orlando, professor Ítalo, professor Pedro também, estavam juntos para apresentar o curso. Isso em 2019. Isso em 2019, foi ano passado. Pronto, nós agradecemos a nossa participação. Obrigada. Eu também agradeço e espero que tenha sido contribuído para vocês. Obrigada, foi ótimo, né? E agora, a coisa agora é só virtual, viu? Só quando voltar presencial não vai ter coisa. Até lá é só na vontade. Então, vamos continuar, né? Agora, né, aí a Josiane dando aula aí na curso de extensão, né? Agora ela também está com a aula online, começou outro curso também, né? O de Grego 1, também. Mais alguma coisa? Aí são os grupos que vocês já viram, né? O grupo de estudos da Septuaginta, o GECA, que é grupo de estudos da comédia aristofânica, e o grupo de estudos de narrativa e teatro. Esses grupos se reúnem depois da coisa, tá? Nós temos a aula de 8 às 12, aí nós temos o intervalo para um lanche, aí o lanche é que foi instituído essa coisa. A coisa é uma comida, né, só de vegetais que mistura e se torna uma coisa, por isso que ela levou esse nome. Acaba virando uma coisa mesmo. Mas as pessoas se acostumaram já com a coisa e não dispensam. Então, o GECA, né, aqui, grupo de comédia, grupo de estudos da comédia aristofânica, coordenado por mim, tem o GEA, que é o mesmo, né, o GEA era antes, era Grupo de Estudos Aristofânico. Foi criado em 2010, tradução, estudo, etc. O problema na questão do nome, nós modificamos depois da tradução matuta, né? Foi até uma ideia do professor Roosevelt, né? Rocha, da Universidade Federal do Paraná, de colocar a palavra GECA ficaria interessante. Aí nós aceitamos, gostamos e mudamos o nome. Aqui os trabalhos, obras traduzidas, né? O Díscolo, o Misantropo, isso aqui já foi falado pelo Daniel, na verdade. Ele que tinha preparado o material. O Díscolos, na verdade, era do grupo de estudos da comédia nova, Gênea. Como esse grupo só se reunia uma vez por semestre. Então, ele está um tanto quanto, né, assim, à parte. Depois nós voltaremos a ele futuramente. A Carnenses é na tradução matuta, Cavaleiros traduzimos junto com o GEA. A Paz é que era do projeto de traduzir matutos também os camponeses. A Assembleia de Mulheres já fizemos uma tradução, estamos revendo. E Nuvem, estamos começando, tá bem? Mais alguma coisa, Ney? E o grupo da Septuaginta, né, também é coordenado por mim, em 2011 começou tradução e estudo dos livros da Septuaginta. Até agora nós já traduzimos o livro de Jonas, a história de José no Gênesis, o Esdra 1 deuterocanônico e o Esdra 2 canônico, tá bem? Estamos ainda concluindo o Esdra 2. Fazendo a revisão, na verdade.
E o grupo Gente, do professor Orlando, grupo de estudos narrativo e teatro, né? Professor Dr. Orlando Luiz Araújo, criação 2017, leitura e estudo. Ele já fez a leitura da poesia épica, a Odisseia, a Batracomiomaquia, de Homero, Teogonia e os trabalhos dos dias de Exílio, a poesia lírica, Píndaro, Baquílides, agora tem um cachorro aqui, Safo, Anacreonte, Estesícoro, Simone de Zíbico, Alceu e Alckmin, e as tragédias, as peças de Ésquilo e as traquinhas de Sófocles. Os cachorros começaram a latir lá fora e lá de dentro estão respondendo. Pronto, agora o professor Ney, né, vai apresentar Ney, os só um encontros. minutinho. Ney, antes de Vamos vocês rápido, passarem né? por Paideia, só pedir para a Josiane agora fazer o encerramento, pensando na pesquisa e na extensão. Assim, ela pode fazer. E depois a gente apressar um pouquinho, nós já estamos quase às 5 horas. Mas vamos dar um tempinho no final para o pessoal, né? Eu falo no final, depois da extensão, eu falo depois deles, faço só um relato final, pode ser? Tudo bem, então. Tá? Obrigada. Falo no finalzinho do relato. Só para registrar essa atividade que o Grupo Gente está fazendo durante a pandemia, né? A gente está realizando Quinta com Clássicos, que acontece nesse horário dos seminários, né? Nas quintas-feiras que a gente não está tendo atividade do seminário, a gente está convidando alguns professores, né, para falar sobre determinados assuntos relacionados com os clássicos, né? Aqui são 2 exemplos, 2 palestras que nós tivemos, com a professora Luciana, falou sobre a Medeia, né? E o professor Marco Aurélio, que falou sobre a Áter e a Hamartia na tragédia grega. Eu vou pedir para a Dani começar a falar um pouquinho do Paideia. Boa tarde, gente. Eu sou a Dani, do Grupo Paideia, sou das Letras, UFC. E eu vou falar um pouquinho sobre o Paideia. É um grupo que se originou em 2002 na UFC, com mulheres, alunas do curso de Letras. Nós tivemos uma proposta de disciplina, de dar uma disciplina de estágio, de dar uma aula diferenciada para criança e adolescente. Então, nós resolvemos transformar uma história da mitologia grega para o teatro de bonecos. E o Paideia nasceu daí. As nossas atividades são o teatro de bonecos, o curso de extensão da UFC, e todos eles vinculados, gente, ao curso de extensão, né? O teatro de bonecos, nós inserimos o teatro de boneco nas aulas da extensão, né? E temos também os encontros de alunos e ex-alunos, e as atividades durante a quarentena, né? Os membros do Paideia são Glaudinei, né, o Ney é membro e o coordenador, né? O curso, a princípio, foi ideia da professora Ana, uma sugestão. Nós fizemos um mini curso em 2006, numa semana universitária, e a Ana sugeriu que a gente fizesse um projeto, e o curso nasceu, o curso de extensão nasceu em 2007, vou já falar um pouquinho sobre ele. Então, a Ana já foi coordenadora, acho que no tempo que a Ana se afastou para o doutorado, eu acho, o Orlando passou a ser o coordenador, e depois passou para o Ney, quando o Ney entrou para o grupo, né, professor da UFC também, aí a coordenação passou para o Ney. Eu quero que vocês observem só um pouco, só o nome dos integrantes e a nossa formação, certo? Para vocês entenderem a pluralidade que é o Paideia. O Alan é advogado, né? A Amanda é bióloga, eu sou das letras, o Delano é biólogo, o Glauco é das ciências das religiões, o Betinho é da história, a Val é das letras, o Osto é do jornalismo. Eu vou já falar o que isso tem relação com a proposta do Paideia. Só um pouquinho sobre as nossas peças, né? Nossa jornada no teatro de bonecos e teatro de sombras, que foi um curso recente que nós fizemos em 2018, mas a nossa primeira peça foi a Escolha de Pares, em 2002, eu me lembro, eu acho que a Ana, o Orlando, o Edi estavam na época, a gente convidou para assistirem, foi uma apresentação pequena, sketch, e depois nós transformamos numa peça maior em 2012, vocês vão já ver algumas imagens. A história de Eros e Psique, de Psique e Eros, que é a nossa releitura da obra de Apuleio, é de 2003, e a gente encena até hoje. As Peripécias de Deméter, de 2005, ela está adormecida, mas nós já pensamos em reativar. A Lisístrata,
que foi sketch em 2011, e em 2017 ela está completa, que faz parte da minha dissertação de mestrado. Sísifo e João Grilo na Peleja do Mundo dos Mortos é uma abertura de uma aula do módulo 2 do curso de mitologia, né, em que a gente vê o que a gente chama, que eu vou falar mais lá na frente, que o Campbell chama de mitologia criativa, né, a releitura da mitologia em outras instâncias, né. Deus e os outros deuses, o rito fúnebre, o enterro de Amy Winehouse, nós enterramos a Amy, né, é também uma encenação que abre a aula sobre maldição familiar, dos Labdácidas e dos Tantálidas, do curso de mitologia. Zeus e os outros deuses gregos, é uma intromissão de Zeus na aula, né, a aula fica rolando lá, a aula super séria, ou não, dos deuses gregos, e as interpretações, e as referências clássicas, e Zeus, né, fazendo os comentários dele, porque ele pode, né. Prometeu e o Roubo do Fogo foi uma experiência que a gente fez com o Teatro de Sombras. Avatar e a Lenda de Aang também no Teatro de Sombras. E agora, em plena pandemia, quem acha que o Paideia está desocupado, a gente ainda está escrevendo as 12 pelejas de Hércules no sertão do Ceará, em plena pandemia. E o Édipo Rei, que vai ser a proposta futura do doutorado, né? A peça do Édipo, Édipo Rei. Para quem não é cearense e não entende, Édipo Rei, eu vou traduzir para o português, do cearense direto para o português, é Édipo Velho, certo? Passa, Neizinho. São algumas imagens da nossa peça. Esse cartaz foi o cartaz da divulgação da Bienal que nós fizemos. Esse foi da minha defesa, da Lisístrata, um desenho de um ex-aluno do curso de mitologia, um presente. Essa é a escolha de pares, a propaganda, é uma grande eleição, gente, é excelente para ser encenada em época de eleição, né? Tem horário eleitoral gratuito, não é gratuito, é pago, e campanha das deusas, né, Santinho, tá aí o Santinho da Afro, 6969, para dar muito amor. Passa, Neizinho. Aí, do lado esquerdo, é uma apresentação de Eros e Psique. Depois da aula, a gente tem uma aula sobre o mito de Eros e Psique, a narrativa, né, de Cupido e Psique, e depois a gente encena a nossa peça Psique e Eros no final da aula. E aí, do lado direito, gente, é Zeus, ó. Zeus se intrometendo na aula, né, de chapinha, ele está de chapinha. E o curso de extensão, né, como eu já havia falado, nasceu em 2007, depois de alguns anos para cá, é que nós colocamos esse formato de módulo 1 e módulo 2, mas era tudo num só. Qual seria a proposta do Paideia que diferenciaria, ou sei lá, não é nem distanciaria, mas que seria diferente da proposta da disciplina de graduação, que é a mitologia grega? É justamente essa sobrevivência do mito na atualidade, né, esse olhar sobre essa mitologia criativa, segundo Campbell, né, e a gente brinca até com os alunos, diz que virou psicose, a gente vê mito em toda parte, né, e o módulo 1 é a parte clássica, que a gente trabalha com os textos clássicos, as referências clássicas, vai desde a Teogonia, até Eneida, Ovídio, Virgílio, Ovídio. E o módulo 2, a mitologia criativa, é onde a gente vê mito em todo canto, né, na literatura atual, no cinema, nos quadrinhos, nos animes, em mangá. E nós temos 21 turmas e estamos atualmente na 21ª turma, tentando se reinventar na pandemia. Iniciamos com uma carga horária de 30 horas. Antes que vocês façam a conta e acham que não tem como, em 13 anos, ter 21 turmas, a Lu está até aqui, a Lu é testemunha. No começo do curso, a Lu ex-eterna integrante do Paideia, a gente sempre chama a Lu para alguma coisa. E quando a gente fez as primeiras turmas, a gente tinha 4 turmas durante o ano. Era uma turma na semana, era uma turma no sábado, era turma nas férias, a gente estava super empolgado. Quando o curso foi crescendo, né, a gente manteve uma turma por ano, e atualmente o curso, a proposta antes da pandemia, é que nos anos ímpares fosse o módulo 1 e nos anos pares o módulo 2, certo? Essa é a nossa nova proposta para 2020 e 2021. E nós formamos aproximadamente 600 alunos, né, durante essa jornada, e o que é mais interessante das aulas do Paideia,
das nossas turmas foi as amplas áreas de interesse. Faixa etária nós tivemos de 11 anos até 80 e tantos anos. E níveis de interesse, graus de interesse, da mais variada possível, só por fruição. Alguns procuraram academicamente porque queriam referências, muitos psicólogos buscaram o curso, mas nós já tivemos físicos, médicos, é tanto que 2 biólogos são atualmente integrantes do Paideia, eles foram ex-alunos e são integrantes, né? E nós realizamos um curso de leitura das epopeias em 2011. O Facebook ajuda a gente a lembrar das coisas, né? Às vezes reativa nossas memórias. E todo ano a gente pensa que foi uma experiência maravilhosa dessa leitura das epopeias. Nós estamos reinventando esse curso agora na pandemia, com essas leituras online, mas é uma proposta que a gente quer reavivar daqui a algum tempo. Essas são as artes da gente, né? Ano passado, nós fizemos o módulo 2 da turma 19 e 20, né? 2017 foi turma 19, 2018, 2017, turma 19, 2018, turma 20, 2019 foi o módulo 2 das duas turmas juntamente, né? Juntamos as duas turmas. E agora a gente está no módulo 21, e do 12 para cá, da turma 12 para cá, a gente vem usando as cartas do tarô mitológico. Já teve a turma Pandora, já teve a turma, nem me lembro mais, do Hermes, do Apolo, Hermes, Apolo, e agora a carta do mundo, né, o Uróbulo, na turma 21. Fala, Neizinho. Não, eu ia dizer que teve a turma da Hecate também. A turma da Hecate foi massa. E o Paideia sempre tem um tom de humor, e a gente leva isso para todas as nossas aulas, até na aula da maldição familiar, diz, não, vai ser uma aula séria, vai ter choro e ranger de dentes, mas mesmo assim a gente ainda se diverte muito, e a gente é defensor disso, que dá para aprender com muito bom humor, e isso são algumas das divulgações da gente que a gente soltava na internet, né, e o povo ficava doido quando a gente começava a soltar, usando o texto clássico, né, do Jacinto, meu filho, tia Lui, miga vai ficar plantada feito a pobre coitada da Daphne. Passa, Ney. E as nossas aulas, um diferencial das nossas aulas também, que foi inspiração na Lu, que está aqui, a Lu sempre levava uma esteirazinha, estendia a esteira na sala e toca botar livro para matar os alunos de inveja, né? E a gente adotou isso e ampliou de uma forma enorme, que a gente tem que ter 2 tapetes imensos para colocar a bibliografia. Né, e a gente trabalha muito com jogos, né, o Ney trabalha muito com jogos, aí a gente usa, por exemplo, nessa aula aqui, a aula da Ilíada, e a gente está usando o tabuleiro para explicar a Guerra de Troia, né, e os bonequinhos das deusas e dos deuses ali, cada qual no seu lado. O mapa do War. Né, que é o War, Batalhas Mitológicas. E aqui do lado direito é uma aula do módulo 2, uma aula do Ney fantástica, que é a mitologia nos quadrinhos, né, dos super-heróis. Esse aí são as divulgações de 2011, os meninos já se garantiam, eu não sei fazer nada disso, gente, o Ney e o Washington se garantiam demais nessas divulgações. Isso aí é de 2011, olha como já era lindo. Foi da leitura das epopeias. Bom, aí a gente também decidiu realizar, por causa dos vários interesses dos alunos, né, no curso de mitologia, a gente decidiu fazer encontros de alunos e ex-alunos para apresentarem trabalhos acadêmicos, né, que são frutos, né, digamos assim, que surgiram aí do curso da gente, né, que a gente gostaria de saber como é que os alunos estavam trabalhando esses conteúdos e levando esses conteúdos para suas áreas respectivas. Então, a gente já fez 11 encontros, né, que a gente tem as temáticas dos encontros. Só para apresentar para vocês, a gente escolhe uma temática para incentivar uma produção relacionada com aquele assunto, mas não é obrigatório, né? Os alunos ficam livres para mandar trabalhos relacionados com mitologia. Aqui são algumas artes dos encontros da gente, desde 2011, e os 2 últimos encontros foi... no encontro de heróis, a gente teve um clássico, né? Um embate clássico, duelo UFC, que foi o herói cômico com a professora Ana Maria, o herói trágico com o professor Orlando, que a temática era as travessias do herói. E a gente fez um encontro sobre metamorfoses, e o último encontro foi em 2019, Phobos e Deimos, Medo e Terror no Mito. A gente discutiu esses aspectos mitológicos relacionados com essas 2 divindades.
Aqui é uma mesa com os integrantes do Paideia, que a gente apresentou, algumas reverberações desses aspectos de demos e fobos na mitologia criativa, né, em filmes, em quadrinhos. Ney. Oi. Porque a gente não basta ficar ocupado com o evento inteiro, a gente ainda inventa uma mesa de encerramento com a gente. Ô, loucura, gente. Mas a gente vai fazer outra no final do ano. E durante a pandemia a gente também desenvolveu algumas atividades remotas, né? As leituras, onde a gente trabalhou a obra Biblioteca, né, do Pseudo Apolodoro, a gente fez a leitura da obra toda, a gente leu as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides, a gente está lendo as comédias, né, a gente está finalizando aí as comédias do Aristófanes, e a gente está lendo também as epopeias, a gente começou com a Ilíada, a gente está no canto 11 da Ilíada. A gente também tem um projeto que a gente começou agora, que se chama Na Caixa com Pandora, onde a gente vai fazer entrevistas com algumas pessoas relacionadas com o grupo e como trabalharam a questão da mitologia em suas áreas. E o Paideia Apresenta, que acontece às sextas-feiras à noite, que a gente escolhe uma temática e discute os aspectos mitológicos relacionados com aquela temática. Então, a gente já teve um sobre Apocalipse, um sobre personagens confinados, animações relacionadas com mitologia, o Diversa, que foi em comemoração do Dia do Orgulho, né? Um sobre os enamorados, que foi no Dia dos Namorados, que a gente falou de casais mitológicos, o Primitiva, que a gente falou de mitologia primitiva, o Onírica, que foi sobre sonhos, e a gente está atualmente no Ritualística, que a gente está falando de ritos na mitologia, né? Aqui são os cartazes de divulgação da biblioteca, a leitura da Ilíada, que agora dia 7 a gente vai para o canto 11, a leitura das tragédias e a leitura das comédias, que é o próximo agora dia 6, a gente vai ler as Rãs, de Aristófanes. Aqui são alguns do Paideia Apresenta, né, para a gente só mostrar o material de divulgação que a gente faz. E atualmente a gente está no Ritualística, onde a gente está discutindo o rito, no dia 4, amanhã a gente vai falar dos ritos em outras mitologias. E o projeto de entrevistas, que é o Na Caixa com Pandora, que a gente vai fazer novamente no dia 18. Ney. Oi. Pode falar. Aqui é só uma imagem da participação do pessoal, né? A gente normalmente faz uma imagem no final. Aqui foi um dos oníricas, que a gente teve uma grande participação do pessoal, só para a gente mostrar. Pode dizer, né? Tá passando um avião. Só para a gente encerrar a nossa fala, uma das coisas que mais orgulha a gente do Paideia é conseguir levar a cultura clássica e a mitologia grega para além do que se chama, do que é conhecido como áreas afins, né? A gente vê muita gente da história, das letras, da filosofia, né? E os alunos que procuram o Paideia são de áreas completamente diferentes, né? Muita gente da psicologia também, por conta de Jung, de Freud, né? Buscam muito o curso de mitologia, mas de ela ser... de ampliar esses horizontes e ter alunos da educação básica, eu levo meus alunos do 9º ano, os que se comportarem melhor durante o ano, eu convido, né, para irem assistir, levo a apresentar a universidade, e inclusive tem uma que está participando do curso de mitologia, que foi minha aluna ano passado da educação básica, e é um orgulho muito grande do Paideia, né, ter essa parceria maravilhosa com todo mundo. A gente ainda faz parte do Gente também, viu, gente? E do Jeca também, né, Ana? Eu acho que sim. E do Geva, é claro. Geva é eternamente amor da vida da gente. Obrigada, gente. E aí, para finalizar, a gente gostaria de convidar a professora Josiane para falar um pouco sobre a experiência dela, né, junto com o No Classe. Gente, boa tarde, só queria dar os parabéns para todo mundo que falou, agradecer a presença de todos, dizer que eu vim, né, de outro lugar, eu chego na UFC em dezembro de 2017, como bolsista CAPES, PNPD, do Programa Nacional de Pós-Doutorado, e com todas as limitações que poderiam acontecer com essa situação que o pós-doutorando tem, de não ser nem aluno, nem professor, eu sou todas as coisas na UFC, então eu participo de todos os grupos, vocês viram que é um grupo extremamente generoso, extremamente afetuoso, interessado, sempre todo mundo disposto a segurar essa barra, que é gostar dos clássicos, né, ainda mais em tempos cada vez mais adversos. Então, eu cheguei como uma estrangeira, como uma Xene,
Já me sinto uma métoicos, uma estrangeira residente, e faço aqui a minha aplicação oficial, a condição de cidadã cearense, desde que a prova de cearense seja só de proficiência. Então, eu espero continuar fazendo parte desse grupo. No grupo de estudos da vida alheia, aí, por favor, me aceite também, estamos juntos nessa jornada. Eu espero que tudo isso passe, que essa vacina venha logo, que tudo melhore, que a gente possa estar junto num evento presencial na UFC no ano que vem. Muito obrigada. Muito bem, Josiane. Então, nós vamos encerrar aqui com essa leitura, né? E lembrando que nós vamos ter a 30ª Semana de Estudos Clássicos, ainda este ano ou no começo do próximo, tá? Seria esse ano, né, Orlando? Mas vai ser no começo do próximo. O Núcleo de Cultura Clássica gostaria de agradecer aos que passaram por este espaço antes, especialmente os professores Eleazar Magalhães Teixeira, José Alves Fernandes, Noemi Elisa Aderaldo, pela criação do Nuclas na década de 80, pela inspiração e pelo apoio. Agradecer a vocês tudinho, o Cearense fez, né? Que no presente insistem e acreditam na educação pelos clássicos, que tema aí, né? Então, muito bem, agora nós vamos, obrigado a todos e todas, a vocês tudinho, na verdade, e vamos abrir para algum comentário, alguma pergunta, tá bem? Estamos à disposição, ainda temos algum tempo, até 5h40, normalmente 5h40. Pronto, quem quiser falar. Queríamos até, já que ninguém está falando, só citar o nome de algumas pessoas que estão aqui, que não apareceram nos vídeos, porque não coube alguma coisa, né, mas foram citadas de alguma maneira, os professores atuais da extensão, né, o Ítalo, o Vieira, a Marcela e o Gilson apareceram, né, o Pedro Bernardino, o Rafael, né, Rafael Ferreira Monteiro, e quem mais? E a Manu também estava, né, participando, a Manuela. Não lembro se tem mais alguma coisa. Vocês se lembrarem de Solange, Orlando, Dani, todo mundo aí? Eu queria só comentar da semana de estudos clássicos, né, que já está na 30ª edição, a gente acabou não botando um slide específico sobre a semana, mas que é uma semana que o Nuclas realiza, né, que tem trabalhos muito bons, né, muitas apresentações interessantes, que geram também uma produção, né, os anais do... O Orlando mostrou, né, na pesquisa, alguma, do risco no mundo antigo, identidade e alteridade no mundo antigo, oralidade e escrita, todos esses foram o que mais, do século de Augusto, né, também. O Feio e o Torpe, né, nós ainda estamos, tem os anais também que foram publicados. Se quiserem comentar alguma coisa mais. Está aberto, gente. Se quiserem comentar, estamos aguardando. Ele está perturbando aqui a ligação. Se não, mais alguma coisa? Vou logo comentar algumas coisas, né? Que na próxima semana, na próxima quinta, nós teremos o recesso, né? Não teremos encontro, dia 10 de novembro. Dia 10 de setembro. Mas no dia 17 de setembro, nós teremos o grupo Estudos sobre o Jambo, a Elegia e a Poesia Mélica na Antiguidade Clássica. Tá bem? Para anunciar logo, nós mandaremos a divulgação só na sexta-feira, após o dia 10, vai ser dia 11. Dia 11 de setembro, nós vamos enviar a divulgação. Ana, posso convidar todo mundo para as atividades do Paideia, fazer o convite aqui para quem não conhece, né? Nós estamos lendo as comédias, terminando já no domingo, às 7h, né? E lendo a Ilíada, vamos para o canto 11, segunda-feira, também às 7h, quem quiser participar. E as atividades de sexta-feira do Paideia Apresenta, que são três dias, né? A ritualística. Semana passada a gente viu mitologia grega, esta semana são outras mitologias, e na outra sexta é mitologia criativa, né, as referências de rituais em cinema, literatura, né, e já virou quase um ritual mesmo. Todo mundo bota seu vinhozinho para gelar, sua cervejinha para gelar, e já entra tomando umazinha de leve. Está gravando, né, Ney? Eu tenho essa mania de falar as coisas sem perceber que está gravando.
Então, tá todo mundo convidado para as atividades do Paideia, certo, gente? Sejam bem-vindos. Sigam a gente no Instagram, @Grupo Paideia, ou no Facebook/Mitologia Grega, que a gente sempre posta lá a agenda semanal. E é isso. Eu queria só, eu vi alguns comentários no chat das pessoas falando do grupo, né, do que a gente tem feito, mas eu queria falar particularmente que esse trabalho só é possível pela generosidade também com que todos os alunos compram as ideias que, às vezes, na madrugada a gente tem, e aí liga para um e diz assim, olha, eu pensei nisso, que tal vocês acham? E aí muitos deles já vêm com a arte pronta, né? Então, o que só é possível isso por conta dessa generosidade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aos doulos do sábado, né? Aqueles que se oferecem espontaneamente para serem doulos, né? No sábado, dando aula de grego, ou então participando dos grupos de pesquisa, depois de uma manhã inteira. Muitos nem estão na aula de grego, vão só depois do meio-dia, para aproveitar a coisa, que é esse mistério que a Ana Maria faz em torno disso, mas também depois de que o corpo está alimentado, alimentar o espírito. Então, nesse sentido, eu agradeço imensamente. Mesmo agora, na quarentena, nós continuamos ao 12:30 com os encontros do grupo Gente, né? Depois, e a gente se encontra, alguns com fome e outros menos, porque não tem mais a coisa que a Maria oferece, mas a gente tem o grupo também, então, Ana, de 1:30 às 3:30 também, o GES, Jeca e Grego 6. Eu merendo duas vezes no intervalo de vocês, que eu saio da aula para ir merendar, e no intervalo da gente. Eu vou tirar a foto da coisa e mostrar para vocês. Então, da outra vez, eu vou ficar comendo aqui para vocês verem, tá? Já que estão pedindo tanto. Estão pedindo delivery de coisa. É uma possibilidade. Tá bem? E aí, Ney, você vai tirar a foto do povo logo antes que fuja todo mundo? Bora. Foi bom. Ô, Ana, a Eliana está perguntando como pode ficar tendo contato no classe. O contato, na verdade... Nós, na verdade, o que fazemos? Tem a página, né, o Instagram, o Instagram e o Facebook, né, que é a Luciana que... postado lá. Isso, podem botar, se quiserem colocar aí, né, no chat, para as pessoas. Viu, Dani? A Dani, agora quem está fazendo mais contato aqui do povo é o pessoal do Paideia, né, agora. Quem quiser participar das leituras. Botou aí, Dani, os contatos? Eu coloquei. Eu estou tentando abrir o chat e não consigo abrir.